Voltamos ao programa Enigmas. E antes de passar para a pergunta que todo mundo está aguardando, eu gostaria de convidá-los para que vocês possam divulgar no nosso programa, no nosso site ou na Rádio CRON, a Rádio da Consciência Livre. Você tem essas 3 opções para que você divulgue seu produto, o seu trabalho. Basta entrar em contato com a nossa produção. 11 34826381. Visualize o nosso site www.programenigmas.com.br e acesse o nosso canal no YouTube, CRON TV. Você saberá muito mais sobre diversos assuntos, tudo que nós disponibilizamos para você, ok? Faça parte deste momento, porque nós estamos aqui justamente para te dar ferramentas de conhecimento. E eu quero saber, já tem clones? Antes de falar do clone, eu já vou falar no clone. Eu só vou, agora me veio, que eu acho uma parte importante da questão do período cambriano, entender o porquê que eu falei aquilo, que é o dilema de Darwin. Então, assim, nós tínhamos dinossauros, depois, no período cambriano, antes de chegar nos dinossauros, nós tínhamos, então, as células unicelulares, que depois viraram seres mais, evoluídos, com patinhas. Então, você não tem, até 600 mil anos atrás, 600 mil anos atrás, uma questão evolutiva que você possa rastrear. Então, o que aconteceu a partir de 600 mil anos atrás? O que aconteceu que houve uma modificação nas espécies da Terra dramática e ocorreu o que se chama de Big Boom, né? O próprio homem teve uma grande evolução em 600 mil anos atrás. Então, no período cambriano, que é bem antes disso, saiu de células para seres com patinhas, mas você não tem os intermediários. Parece que alguém chegou lá e fertilizou aquilo com seres que já se desenvolveram, porque não existe de nenhuma forma científica a maneira de encontrar os intermediários. Então, se a evolução existe, você tem as espécies que se ligam umas às outras. E o missing link, que é a parte perdida de Darwin, é que não existem, tanto para o homem, esse enigma do Homo sapiens, que surgiu do além, né? Como existe a questão do período cambriano, onde as espécies mais evoluídas surgiram. Então, para o homem, o drama é a partir de 600 mil anos. Então, vamos falar da questão da clonagem agora. É possível clonar o homem? Com certeza, esse projeto já existe e é oficial. Por quê? Craig Venter, que foi um dos que levaram o projeto Genoma para frente, um dos líderes da pesquisa, projeto Genoma, de maneira particular, com laboratórios particulares, subsidiados pelas indústrias farmacêuticas, né? Dá para entender alguns interesses, junto com as universidades e centros de pesquisas do mundo, eram centenas de centros de pesquisas, foi praticamente o grupo de Craig Venter que definiu qual era o genoma humano. Então, buscavam-se 100 mil genes, depois falaram em 80 mil genes e fecharam o pacote com 25 mil genes e agora falam de 19 mil genes. Por quê? Recentemente, só 19 mil genes. Isso leva a uma rastreabilidade das espécies animais, primatas e hominídeos, de herança evolutiva na Terra. Muito bem, então, o que existe hoje mapeado do genoma do homem? Uma origem primata, uma origem animal. Ao resto do nosso DNA, os 97% a 95% do nosso DNA não estão trabalhados nisso. Então, o que eles vão clonar? Eles podem clonar? Podem. O que eles vão clonar? Eles vão clonar um animal, um ser animal desconectado da fonte divina. Porque o que nos conecta à fonte divina é o resto dos 95% que estão sendo ativados. Então, vai ser mais ou menos algo tipo O Senhor dos Anéis, onde Sauron faz o exército dos homens de barro fundidos no fogo, né? Animais sem a lembrança de quem são, sem a conexão ou a chance de se lembrarem quem são, que obedecerão. Então, esse Craig Venter largou o projeto Genoma e criou uma grande instituição subsidiada por indústrias farmacêuticas e muitos outros, né, que estão no projeto de clonagem humana. Com certeza, essa clonagem humana não é para te curar, não é para te salvar. Com certeza, essa clonagem humana será feita de seres que não terão chance nenhuma de se conectar à fonte divina, porque eles não têm o DNA
Ou seja, eles não têm o software para poder falar com Deus através do Skype. Entenderam, né? Coisa muito séria, né? Aí? E o objetivo disso? Obediência? Só? Obediência? Fazer um exército, que nem do filme Senhor dos Anéis, por exemplo. Porque essas crianças que estão vindo, elas são extremamente desobedientes. Elas já não obedecem os pais. Imagina, então, se vão obedecer ao sistema. Verdade. Isso é bem preocupante. Bem, no programa de Espertos, você tem acolhido uma sequência de programas que fala de uma origem comum da nossa família galáctica. Existe alguma teoria científica que apresenta similaridade neste conceito? Sim, essa teoria começou na Grécia Antiga, no século V a.C., com Anaxágoras, que ele criou a teoria da panspermia. Então, os gregos já sabiam, provavelmente por expansão de consciência, né, que a raça humana, a vida, mas principalmente a raça humana ou os humanoides, os humanos da Terra, vamos usar os termos mais clássicos, os humanos da Terra, eles estavam aqui por causa de uma origem primária, primordial no universo, ou na galáxia, e por expansão da vida, colonização e pulverização dessas outras regiões do universo, acabou chegando à Terra e criando o homem e todas as vidas animais que do reino animal vegetal que se possa considerar. Então, essa teoria da panspermia grega foi pega depois e melhorada pelo Francis Crick, novamente, prêmio Nobel de 1962, porque aquele que descobriu a dupla hélice do DNA junto com James Watson em Cambridge. Quer dizer, não se pode negar a qualidade deste homem, né? Ele já faleceu aos 88 anos. Então, Francis Crick pegou a teoria da panspermia e disse: nós estamos aqui na Terra porque a raça humana, o termo raça é meio esquisito, os humanoides, os humanos da Terra, têm uma família em comum. Essa família está pelo universo, pela galáxia, e ela veio para a Terra e misturou o DNA dos primatas da Terra com o seu e originou o homem, né? Então, Francis Crick disse o seguinte, que é muito interessante: a chance do DNA humano ter sido montado da forma como se montou é similar à ideia de um furacão, escala máxima, passar por um ferro velho e conseguir montar um avião a jato de última tecnologia. Ou seja, se um furacão passar em um ferro velho, ele não vai conseguir montar um avião a jato. Então, a probabilidade do DNA humano ter sido montado ao acaso é inexistente. Então, o tal DNA lixo decodificado provaria a nossa origem, Maria? Tem imagens, viu, Maria, disponíveis para você. É verdade, por favor. Isso. Então, essa ideia da panspermia, ou seja, o dedo de Deus ali, seja Deus com D maiúsculo ou deuses com D minúsculo, no caso do homem, você pode considerar deuses, porque muitas interferências da nossa família galáctica foi feita no nosso DNA. Então, o Darwin não estava errado. Tadinho do Darwin. O Darwin estava certo. Existe uma evolução, sem dúvida. Só que existiu também uma intercedência. Então, alguém colocou o dedo aqui na Terra, que mudou e gerou o período cambriano, mudança dramática, Big Boom, e gerou o homem, né? Então, tem outra coisa também que não existe, essa história do DNA lixo, né? Então, existe até pesquisadores... Tem uma plaquinha ali, ó. É uma gracinha que eu coloquei aí, né? Porque em 2012, quando foi descoberto que o DNA lixo, que é o junk DNA em inglês, não é junk, não é lixo, porque o DNA... os 95% do nosso DNA que se falava antes que era lixo, porque não se codificavam, eles agora não tem mais cientista que considera isso lixo, então ele foi enterrado. A teoria do junk DNA, ou do DNA lixo, foi enterrada em 2012, ela surgiu em 72, faleceu em 2012, e diz aí na plaquinha: nós vamos sentir falta de você, Charles Darwin Company, ou seja, Charles Darwin e companhia, porque, de fato, isso não se pode mais sustentar. Que maravilha, né? Tem grandes geneticistas, como é o caso do Mark Gerstein, entre tantos, da Universidade Yale, uma das melhores universidades do mundo, que diz o seguinte: o DNA lixo, na verdade, é quem comanda os genes. Então, quem manda a gente, essa aí
é uma ideia interessante. Quem comanda os genes é o DNA. Então, no DNA lixo está o elo perdido, diziam os cientistas. Os pesquisadores estão convencidos que essa é a parte que vai nos dizer de onde viemos, quem nós somos. Do design inteligente, recomendo o livro A Caixa Preta de Einstein, do Michael Beer, onde ele mostra que seria impossível o homem e a vida na Terra ter sido criada ao acaso pela sopa primordial química sem que existisse um propósito e um desenhista. Existe um arquiteto, existe um desenhista. E isso prova que existe uma intenção. Bem, assunto interessante, mas vamos para as próximas perguntas que a gente quer saber. O livro Humanos Não São da Terra e o Macaco Nu questionam de maneira simples e interessante a teoria da evolução e seleção natural das espécies. Fale-nos sobre isso, Maria, rapidamente, porque a gente está nos nossos momentos finais, pessoal. E tem imagem, hein? Muita informação com pouco tempo, né? É verdade. Então, você tem o Macaco Nu, que é um livro interessantíssimo, do Desmond Morris, igual a Alice Silver, que fala Humanos Não São da Terra. Então, esse é o Macaco Nu. Eles dois juntos, resumidamente, dizem o seguinte: ok, então, se Einstein estava certo, e a gente olhar, porque o Desmond Morris é um zoologista, ele diz o seguinte: todos os animais se adaptaram às regiões onde eles vivem. Então, o urso polar tem um monte de pelo e gordura para se proteger do frio. Outros animais vivem em regiões quentes e são adaptados a regiões quentes, não se queimam ao sol. O homem queima ao sol, o homem é um macaco nu, que se tiver deixado no frio e teve, né, populações em regiões frias que se desenvolveram ali, morreriam. Então, cadê a teoria de evolução de Einstein para o homem? Por que a teoria de evolução de Einstein e adaptabilidade, adaptação das espécies, não deu certo no homem? O homem não é um ser adaptado. Ele tem dor nas costas, ele tem problema de gravidade, ele não se adapta à gravidade do planeta, ele tem problema com o sol, ele tem problema com o frio, ele perdeu o pelo quando deveria ter ganhado nas regiões polares. Então, peraí. Então, Einstein está errado? Ou alguém pôs o dedo e pôs uma genética que não tem a ver com esse planeta e desenvolveu, então, o cérebro do homem para que ele resolvesse o problema de que a adaptabilidade não funcionaria, ele morreria, ele estaria extinto. Os cientistas dizem o seguinte: não há razão para a qual se possa explicar a presença do homem na Terra, ele teria que ter sido extinto pela teoria da evolução das espécies. Então, se ele está aqui, é porque nos deram uma condição genética diferente, mas desenvolveram o nosso cérebro, ativando o tal do gene HAR1, para que o nosso cérebro resolvesse o problema de uma adaptabilidade que não é da Terra, e sim de outras regiões do universo. E o mais interessante é que dentro do reino animal, somente o humano tem aí o dom da linguagem. Fala um pouquinho disso para a gente. Exato, existe o gene chamado FOXP2, FOXP2, que os americanos falam, FOXP2. Só o homem tem esse gene também. Ou seja, não sei se eles avaliaram os golfinhos, né, para ser sincera, mas aqueles golfinhos têm uma linguagem específica, porque eles também não são daqui, diga-se de passagem. Mas o homem é o único que tem um gene que fez com que ele tivesse a capacidade de articular uma linguagem, criar uma linguagem, se comunicar de uma forma, da forma como nós nos comunicamos hoje. Esse gene também não é rastreável em outras espécies hominídeas da Terra. Então, por que o homem desenvolveu, em outros animais, melhor dizendo, por que o homem se desenvolveu linguagem? Por que esse gene apareceu? Esse gene é nosso ou nos foi inserido para que pudéssemos nos comunicar? Bem, você está gostando, né? Infelizmente, nós estamos nos nossos momentos finais. Queria pedir para a MC Pereda, nossa amiga, irmã aqui de alma, de jornada, que passasse seus contatos. Pode ser feito pela página do Facebook, /O Sol Negro, _livro. Existe um site da internet, que é o www.solnegro.com.br, e um canal no YouTube, que é tudo junto, O Sol Negro 11. Muito obrigada e foi um prazer. Gratidão, internautas. Até o